Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz a todos, uma boa terça-feira. Agradecemos a Deus por mais um dia de saúde, louvado seja Deus de paz, graças a Deus, um abraço a todos, uma boa terça-feira para todos os ouvintes. Hoje nós vamos falar sobre os dons. Os dons já cessaram ou eles continuam? Louvado seja Deus. Os dons, vamos falar sobre os dons de línguas. Se eles já cessaram ou se eles continuam. Vamos falar dos dons de cura. Eles já cessaram ou eles continuam? Louvado seja Deus. Vale a pena você, louvado seja Deus, estudar conosco. Louvado seja Deus, para você ter uma melhor compreensão. Louvado seja Deus. Existe ainda profetas. Aquela irmã que é chamada de profeta, aquele irmão, aquele jovem, aquele pastor, aquele presbítero, missionário chamado de profeta. Muito bem. Que revela até a identidade, o CPF, que revela também, louvado seja Deus, até as peças íntimas que você está vestida. Então, tudo isso a gente já vimos, já comemos desse reggae, e isso já, louvado seja Deus, não nos pega mais, porque nós temos a mente iluminada por Deus, graças a Deus, pela palavra do Senhor. Agora vamos lá. Existe profeta? Os profetas continuam? A Bíblia diz, em Mateus 11:13, que a lei e os profetas duraram até João. João foi o último profeta, e a Bíblia ainda diz que, nascido de mulher, não teve nenhum melhor do que João, profeta. Amém? Então, respondo a sua pergunta. E os profetas da igreja atual, que profetizam, louvado seja Deus, número de documento, profetizam dor na coluna, revelam dor na coluna, dor na cabeça, louvado seja Deus. Então, muitas pessoas estão com dor na coluna, dor na nuca, dor de cabeça. Muitas pessoas saem de suas casas para ir à igreja, dizendo, eu queria que Deus me revelasse, usasse lá o profeta, a profeta e me revelasse. E é isso mesmo que, chegando lá, ela vai dizer, ela vai falar. Existe aqui dentro da igreja 5, 6 pessoas que disseram que queria que Deus me usasse para falar com você. E naquele momento você começa já comigo. Mas isso aí, louvado seja Deus, é uma coisa que é normal. Por quê? Porque todo mundo pode fazer isso, é só ter uma prática, né? É como diz a Bíblia, em prática nós profetizamos, em parte nós sabemos e em parte nós profetizamos, diz a Bíblia. Então, muitas das vezes, a prática, os costumes daquelas pessoas atuar todos os dias, ele pega uma prática e Deus não está revelando coisíssima nenhuma, identidade, documento, enfim, já comemos desse reggae. Quantos de vocês também já não participaram dessas coisas? Dor na nuca, dor de cabeça, enfim. Mas se tem tudo isso, por que Deus não cura? Pessoas que estão dentro da igreja, enferma, problema na perna, problema de diabetes, problema de pressão alta, e a igreja está cheia dessas doenças, as pessoas têm essas doenças, outras têm ferida na perna. Por que Deus não cura imediatamente através dos dons? É por isso que eu digo, os dons já cessaram
ou eles continuam? Então, por que que essas coisas não acontecem dentro da igreja? É só louvado seja Deus, aquele reggae. Deus está fazendo, Deus está bradando e não acontece nada, louvado seja Deus, do que estes profetas de plantão estão dizendo. Então nós vamos para a Bíblia para esclarecermos estas coisas. Muito bem. Jesus falava em línguas estranhas. Vamos lá para Atos dos Apóstolos. Eu já estou com a Bíblia aqui aberta. E você pode acompanhar comigo. Atos capítulo 26, verso de número 13. Aqui o apóstolo Paulo estava perante o rei Agripa. E aí Paulo diz: e à meia-noite, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, veio uma voz que me falava: ori canta labacaia, orianda labaia. Era isso? Não. Em hebraico, Jesus falou com ele no idioma hebraico, a língua que Paulo conhecia. Não era línguas estranhas, era no hebraico que Jesus falou com Paulo. Aí ele disse que era o Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegue? Jesus falou, louvado seja Deus, na língua que Paulo entendia, o hebraico. Paulo, judeu, fariseus, louvado seja Deus, cumpridor da lei de Moisés, agora Jesus o chamou, falando com ele não em línguas estranha, ricanta labacaia, mas sim em hebraico. Porque é aquilo que Paulo diz também no capítulo 13 e 14 de 1 aos Coríntios, que era para haver edificação. Eu não gostaria de falar 5 palavras em línguas estranhas, mas mais de 10.000 em línguas, louvado seja Deus, que todos possam entender, para ter uma edificação na igreja. Era por isso que precisava de intérprete. Vamos lá. Deus falou com Moisés no Monte Sinai. Êxodo capítulo 3. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos lá. Versículo de número 4. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Orianda labaia, ricanta labacaia. Foi isso? Não. Deus falou com Moisés no seu idioma, para que ele pudesse entender. Agora, por que a língua estranha nos dias de hoje, nas igrejas atuais? Línguas que não são idiomas, são estranhas mesmo,
porque as línguas, louvado que se foi manifestada no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, no dia do Pentecoste, em Jerusalém, foram idiomas, louvado seja Deus. Deus desceu sobre eles a língua sobrenatural, e todos falavam na língua do povo que estavam na cidade. Nós vamos entender isso agora. Então Deus falou: Moisés, Moisés, e ele respondeu: eis-me aqui. Observamos que Deus não tem nem uma pessoa, louvado seja Deus, para ele usar, para ser intermediário, para chegar até aquela pessoa. Deus, ele foi direto: Moisés, Moisés, e ele disse: eis-me aqui. E Deus conversou com Moisés no seu idioma, na sua língua que ele nasceu. Olha aí, irmão. Então você começa a entender que a Bíblia, quando fala de línguas estranhas, ela não está falando das línguas estranhas que se fala nas igrejas atuais, que ninguém entende, ninguém compreende. Nenhum poliglota, professor que ensina inglês, francês, vai entender essa língua aí. Nem uma pessoa que é fluente no aramaico, no grego, na língua japonesa, francesa, italiana, da Arábia, enfim, vai entender essa língua aí, que se fala dentro das igrejas atuais. No meio do Pentecostes não vai entender. Aí vem alguém para interpretar aquela língua. Deus está dizendo isso: tudo carne, tudo coisas da carne. A carne, ela revela também, a carne revela. Você não lembra de Chico Xavier? Espiritismo. Então, muitas das vezes nós, louvado seja Deus, não lembra dos videntes. Os videntes eram os profetas. Os profetas que profetizavam pela parte de Deus para Israel, para os reis, para pessoas importantes no Antigo Testamento. Os profetas já cessaram. Não existe profetas profetizando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus já está aqui, já foi profetizada e escrita. O cânon fechou. Então, o que era em parte, como diz a Bíblia, cessou, porque nós já temos a Bíblia na mão. No tempo de Jesus Cristo havia já o Pentateuco, né? Louvado seja Deus, que é a Torá, né, dos judeus, e havia também a Tanakh, que é, louvado seja Deus, o Antigo Testamento, chamado de livros dos judeus. Não havia o Novo Testamento. Havia, sim, louvado seja Deus, a palavra viva, que era Cristo, no meio dos discípulos, no meio do povo. Lá no monte, na montanha, não é mais Moisés, agora é Cristo. Houve uma transição. A lei acabou, agora é a graça. E na graça, louvado seja Deus, o que impera na graça é o amor. Então tudo cessou. E o que permaneceu foi o amor. Graças a Deus. Mas vamos lá, vamos agora em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Uma boa explicação, né? Para todos os irmãos. Você aí que é pentecostal, que gosta de pular com o pé só, gosta de pular, fazer aviãozinho, isso aí é coisa de jovem, é coisa de louvado seja Deus, pessoas que estão na igreja, mas tem
bastante adultos também que fazem isso. Louvado seja Deus. E isso aí virou uma febre dentro do Pentecoste, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos aqui, vamos ler a palavra do Senhor. Se essa língua estranha era oricanta labacaia ou era idiomas? Vamos lá. Cumprindo o dia do Pentecoste, estavam todos coordenadamente no mesmo lugar, e de repente veio um som, veio do céu um som, como um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa e quem estava assentados. Então, nós vimos aqui que veio do céu um som, é o sobrenatural de Deus, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Segundo a história, tinha 120 pessoas da Judéia, judeus, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Estava se cumprindo o que Joel falou que Deus faria nos últimos dias. Então aqui era já os últimos dias. Então foram vistas por eles língua repartida como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, como disse Joel, e começaram a falar noutras línguas. Noutras línguas. Não era de cantalabacaia, não era línguas que se encontra, louvado seja Deus, nas igrejas atuais, pentecostais, tradicionais, neopentecostais, essas línguas estranhas que não são idioma e que não servem para evangelizar, porque esse era o objetivo, pregar o evangelho a todo mundo do primeiro século. A igreja do primeiro século tinha esse papel, era revestida pelos dons, como nós estamos vendo, naquela época, para curar, para transmitir a mensagem. Então, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutra língua, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Olha aí. E em Jerusalém, aonde era o evento? Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações. Então vieram judeus de todas as nações, louvado seja Deus, porque eles se espalharam, né, por todas as nações, e agora estão retornando à cidade, à pátria, para o dia da festa do Pentecostes. Então, eles eram judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu, chegando em Jerusalém. E neste momento, diz assim no versículo 6, e quando aquele som ocorreu, então, quando Deus derramou do seu Espírito sobre aqueles que estavam no cenáculo, reunidos, louvados seja Deus, e foram vistas por eles, como nós lemos, língua magnífica como de fogo, louvado seja Deus, naquele momento, eles começaram a orar, começaram a pregar, trazer as mensagens da parte de Deus, e houve ocorreu um som muito forte, que ajuntou, no versículo 6, ajuntou-se uma multidão, que estava confusa, aquela multidão, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Não era oricanta labacaia, não era orianda labaia, não era isso, louvado seja Deus. O que era? Cada um ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam, ficaram pasmados, e se maravilhavam,
dizendo um ao outro: pois que não são todos galileus esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos. A mesma língua que Moisés entendia, que Deus falou com ele, a mesma língua que Saulo entendia, que Jesus falou com ele, que foi na língua hebraica, era idioma. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui eles ouviam, todos aqueles que estavam cheios do Espírito Santo, do cenáculo, mais de 120 pessoas, automaticamente, estavam falando na língua de cada um deles, na língua, louvado seja Deus, que eles tinham nascido. Qual que é a língua que você, desde criança, aprendeu? Não foi o português? Eu estou aqui falando às pessoas do Brasil, às pessoas que entendem, louvado, o idioma que eu estou falando. Não estou falando em línguas estranhas. Agora, se eu estivesse falando aqui o inglês, para quem não entende o inglês, os irmãos iam desligar, os irmãos iam sair fora, porque, poxa, o Eduardo Almeida, ele está falando em inglês, não dá para entender, ele está falando mistério, é coisa que a gente não entende. Para quem estuda, já fez o inglês, e entender que eu estaria falando, se eu trouxesse na igreja atual um pregador internacional da Inglaterra para pregar na igreja, eu ia precisar sim de intérprete. Olha lá o intérprete da Bíblia. Interpretar, louvado seja Deus, o que a pessoa está falando na língua de outra nação. Era o que ele estava dizendo aqui. Nós estamos ouvindo eles falar na língua que somos nascidos. Aí ele diz aqui: judeus que vieram de Partos e Medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, ponto da Ásia, e Frigia, Panfilha, Egito, a parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como proselitos, cretenses e árabes. Todos nós temos ouvido, está vendo? Eles estavam testemunhando. Todos nós temos ouvido em nossa própria língua, não era aricantalabacaia. Todos nós temos ouvido na nossa própria língua falar das grandezas de Deus, a pregação, a mensagem que era transmitido no dia do Pentecoste pelo sobrenatural de Deus a todos os que estavam visitando Jerusalém no dia do Pentecoste. Era idioma, não era de canta-labacaia, não era bater o pé, não era alguém colocar a mão na cabeça do irmão e interpretar a língua estranha, levando para o lado espiritual, espiritualizando as coisas. Isso foi ensinado, esse reggae todos nós já comemos e estamos cansados de ouvir essa mentira. Louvado seja o nome. Deus está mandando, Deus está falando. Que facilidade de Deus falar. Deus, ele fala, irmão, diretamente comigo. Ele fala diretamente com cada pessoa. Nesta época, no primeiro século, a igreja precisava dos dons para transmitir o evangelho, louvado, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegava em todas essas terras naquela época o missionário, louvado seja Deus, e precisava muitas das vezes, louvado seja Deus, de falar o idioma.
E o que acontece? É um homem abençoado que fala vários idiomas. Aí ele chega com um missionário na Alemanha, ele sabe falar alemão. Aí o irmão missionário, ele vai pregar na língua portuguesa. E aquele irmão, como entende o português, ele vai, se nós cantar um hino da harpa em português, ele vai cantar o hino da harpa em alemão, interpretando para o povo alemão. Então esse era o intérprete, você interpretar o que aquele irmão está falando em língua estranha, mas era idioma, porque a Bíblia está bem claro que todos ouviam falar na língua que eles tinham nascido. Não pode ser e canta labacaia, é isso que estou falando contigo. Entenderam a mensagem? Então está aí a palavra de Deus. Jesus falou com Paulo em hebraico. Tem uma outra tradição que diz que foi em aramaico, mas falou na língua que ele entendia. Deus falou com Moisés na língua que ele entendia. Deus falava com Samuel na língua que Samuel entendia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando Deus usava o profeta para falar com o rei Davi, louvado seja o nome santo do Senhor, quando Natan chegou lá para repreender Davi, Deus já tinha revelado o que Davi tinha cometido. Então, o profeta já sabia. Então, o profeta ia lá, ó, Deus falou que assim, 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 assim. Havia profeta no Antigo Testamento. E a Bíblia, onde eu li, Mateus 11, Louvados 13, diz que os profetas, ali, os profetas duraram até João, no primeiro século. Agora, trazer tudo isso para cá, já comemos desse reggae, louvado seja Deus. Uma vez eu cheguei em uma certa igreja, eu casado, irmão, e foi me revelado que Deus estava preparando para mim uma Rebeca, e eu casado, já tinha filhos, e que eu ia olhar para ela, ela ia olhar para mim, Deus ia laçar os nossos olhos. Olha que coisa, irmão. Então esse reggae nós já comemos, nós já entendemos. Agora nós vamos ficar com as escrituras. Quando vi uma profeta aí profetizando sobre casamento para você, irmão, sai fora. Quando vim falar de divórcio para você, irmão, sai fora, repreenda. Quando vim falar para você também, Deus vai sentar a mão, sai fora, Deus é amor. Quando vim falar para você, irmão, olha, Deus vai tocar no seu filho. Esse não é o nosso Deus nos amou primeiro. Antes de nós nascermos, Ele já nos amava. Sai fora desse reggae, não coma mais esse reggae. Louvado seja o nome santo do Senhor. Fique com a Bíblia, com a palavra de Deus. Não era de canta-labacaia, era um idioma que a pessoa podia entender. Aí nós vamos lá, olha aqui. Vamos para o capítulo de número 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Deus não é Deus de confusão, senão de paz, tá vendo? Não vai sentar a mão, não. Como em todas as igrejas dos santos. Aí o que Paulo orientava os irmãos? Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar. Quando você está profetizando, você não está falando em língua estranha. Porque se estiver falando em língua estranha, tem que ter alguém que interpreta aquele idioma. Se for hebraico, tem alguém aqui que fala hebraico. Se não tem, se cale e fique só com o Senhor, como diz a Bíblia, né? Mas está aqui. Portanto, irmãos, procura com zelo profetizar.
e não proíbas falar em línguas. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Tem um estrangeiro no nosso meio, ele vai orar na língua dele. E quando ele está orando na língua dele, eu vou ficar do lado dele. Poxa, mas esse estrangeiro está orando na língua japonesa. Ele está orando na língua lá da Arábia. Ele é espanhol, eu vou entender que ele é espanhol. E ele está falando coisas que eu não entendo. Então, se ele for pregar, ele precisa do intérprete. Então, línguas estranhas é chamado de línguas estranhas aqui, mas não é espiritual, irmão. É idioma. Louvado seja, não espiritualiza tudo. E muito cuidado com a carne, porque a carne revela, a carne tem visões. Oh, tive um sonho. E nem tudo é Deus que está mostrando. Louvado seja Deus. E, eu estou vendo aqui, porque o Brasil, as pessoas brasileiras estão acostumadas a ir a cartomante, a ler a mão, e isso já vem da carne, né? Eu quero ver o meu lado espiritual, como que está, né? Se eu estou bem, se Deus está feliz comigo. Aí vai lá a pessoa lá, e chega lá, a mulher lê a mão, olha, poxa, você está com uma sorte, muito, e a pessoa sai de lá feliz, contente. Você, olha, eu estou desamarrando aqui a sua vida, que estava amarrada por uma pessoa assim, assim, assim. Você conhece quem é, né? A pessoa conhece, eu sei quem é que está fazendo isso para mim. Então nós estamos quebrando aqui a coisa da carne, feitiçaria. Leia lá. Gálatas capítulo 5, verso 22 em diante, os frutos da carne, tem lá a feitiçaria. Deus está me revelando aqui, louvado seja o nome santo, a pessoa está com dor aqui, no tornozelo. Irmão, Deus está curando, e a pessoa continua com a dor no tornozelo. Deus está me revelando uma pessoa que sente uma dor aqui, assim, no braço, entendeu? No ombro, vai do ombro até o braço, é 5 pessoas. Aí, quantas pessoas que não tem esse problema lá, irmão? São adivinhações. Adivinhações. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então Deus, Ele é maravilhoso. Que Deus abençoe a sua vida. Deixe o seu like. Deus abençoa.